Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 16 de abril. Começando pelo Ibov, queda de 0,24%, candle de indefinição no início da semana, ainda dentro daquele fundo que foi gerado no dia 12 do 4, inclusive a gente pode observar pelo fluxo de capital estrangeiro, no dia 12 do 4 houve uma entrada aí de 326 milhões de reais, apoiando essa formação desse fundo, para um possível repique de alta do Ibovespa, mas eu diria que o principal desafio do Ibovespa, para que ele emita um sinal graficamente aí positivo, melhorando o seu cenário principalmente de curto prazo até médio prazo, teria que voltar a fechar acima desses 63.691 pontos, enfim, arredondando, fechar acima de 64 mil pontos. Seria a formação de um fundo no gráfico semanal do Ibovespa acima de um fundo anterior. Então seria um sinal gráfico interessante e que aumentaria a chance de subida e melhoraria o cenário aí de alguns papéis para a ponta compradora. Mas por enquanto ainda isso não aconteceu. Primeiro passo é superar essa resistência que foi criada aqui no gráfico de 60 minutos, ali em torno de 63.061 a 63.200. Dois topos anteriores e uma indefinição aqui no G60. Ibov gerando aqui um pequeno pivô de baixo, não consegue subir. Então está difícil subir, a não ser que venha ultrapassar essas médias aqui, essa região aqui de 63.200, 63 mil pontos. Olhando agora para a Petro, PTR4, antes de falar da Petro, vamos só dar uma passagem rápida aqui pela LAD. Ficou ali estável, de dentro do que o Ibovespa caiu aí 0,26, Clímax ainda caiu, ainda teve uma queda, coerente com a leve queda do Ibov. Então, por enquanto, não temos o clímax na região sobrevendida, nem o clímax na região sobrecomprada. Então, haveria espaço para esse repique de alta do Ibovespa, ou atingir a faixa dos 64 mil pontos, ou mesmo para o Ibov cair um pouco mais aí, até bater, por exemplo, na região dos 60 mil pontos. Petrobras, PTR4, queda de 0,74% neste pregão. O ativo não consegue superar aqui uns 21,92, até no G60 conseguiu uma vez. Tentou novamente aqui, voltou para baixo, tentou aqui, não conseguiu, segue abaixo da média móvel exponencial 13 períodos, fechamento de uma hora de pregão abaixo de 21,35, seguido de nova mínima, perspectiva de continuar caindo para testar efetivamente os R$ 21,00 a R$ 20,70. A mínima que a Petro atingiu aqui foi R$ 21,01, isso no pregão do dia 10 do 4. Então, para que ela gere essa perspectiva favorável, que volte com um candle de força aqui para cima da média de 13 no G60 e preferencialmente superando as 21,92. Qual o problema dessa superação? Já vai estar em cima da zona de resistência importante, já tem a média 22,18, mas a mais importante está aqui, nessa região de gap, junto com o fundo anterior, ali perto dos 22,60. Ação em tendência de baixa, com sinais gráficos aí que não apoiam muito ponta compradora de curto prazo a médio prazo. Vale 5 fechou o pregão com queda de 1,27%, gerando um engolfo de baixa em cima de um topo anterior. É importante ressaltar que essa ação passou por um ajuste nas suas cotações, devido aí a proventos em dinheiro, distribuição de juros sobre capital próprio. A ação que tinha um topo aqui em 42,86 passou a ser 41,78, tinha um topo em 42,34, era em torno de 43,43. Então teve um ajuste aí nas suas resistências, 41,78, 42,34 e depois mais acima 43,19 são as resistências mais próximas para essa ação. Costumo aí lembrar com esse ajuste que o ideal para essa ação trazer uma perspectiva boa de médio prazo e também curto prazo, fecharam a semana acima de 43,83 com esses ajustes aí. Então teria que fechar uma boa semana ali em alta acima, superando esses topos anteriores, esse aqui e esse aqui, para trazer uma perspectiva melhor de subida. Suporte agora na faixa ali dos 40,57, média móvel de 13, mais abaixo mesmo tem os R$40 e mais abaixo 39,14 a 38,86. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.